Boa tarde, Duda. Sempre um prazer muito grande estar aqui, professor. Bom, sempre é uma honra conversar com o Fernando, e hoje nós queremos que ele faça uma análise da Fundação da Saúde, que está acontecendo já aí com alguns meses de funcionamento, e a dengue. Mas eu vou começar, viu, Fernando, com essa tragédia que aconteceu em Bauru, que, olha, eu procuro imaginar o que deve estar passando o pai desse menino que morreu nessa festa estúpida e idiota, que eu, como educador, me preocupa demais o comportamento da juventude hoje em dia. Você imagina a aspiração do pai de uma cidade lá do centro de Minas, menino no 4º ano de engenharia, quanto que a família põe expectativa em cima, vem para Bauru, entra na Unesp, uma faculdade difícil de entrar, e numa festa idiota de vira-vira. Quem está em 4º ano de faculdade de engenharia já está preocupado com estágio, profissão, onde vai trabalhar, e numa festa idiota que não dá para entender como é que entra numa coisa dessa de vira-vira e acaba perdendo a vida. Como é que você viu isso, você como médico? Eu, como educador, eu sinto uma impotência, um desânimo muito grande de ver para onde está caminhando a nossa juventude. Professor, é uma tragédia, né? Foi uma tragédia. É aquilo que o senhor acabou de dizer aqui, quer dizer, a família espera que o filho volte formado para casa e o filho volta morto, não é? Então a gente se solidariza, porque imagina o grau de sofrimento que está envolvido com isso. Foi uma situação, professor, eu até tive contato, estive inclusive presente na unidade que estava atendendo esses casos na noite do sábado e na manhã, mesmo na manhã do domingo, e foi uma situação, nós tivemos lamentavelmente esse óbito, mas foi uma situação de risco para várias pessoas. Vários adolescentes. Tem 3 que ainda estão entubados, né? Eu não sei se eles continuam entubados, porque a tendência de uma intoxicação aguda é que eles saiam desse quadro. Mas eles estavam ainda internados, inspirando cuidado. Então foi uma situação de um risco bastante grande para várias pessoas. Eu acho que, como profissional médico, acho que isso deve servir de um alerta para a gente tentar compreender melhor o que está acontecendo. Eu fico pensando comigo, o que leva um jovem a achar que isto é um divertimento, né? Beber até caiu, até ter uma situação trágica, um desfecho trágico como esse. Fico pensando, será que a gente está num quadro de que nada satisfaz, e aí tem uma volúpia, inclusive, para uma situação como essa, de beber até o limite do possível, não é? Será que nós estamos, assim, desprestigiando tanto a nossa juventude que eles têm que provar algo a alguém e fazer uma competição que seja de beber nesta dimensão, seja uma forma de se colocar no mundo ou de provar alguma coisa? Eu não sei, eu acho que nós precisamos entender este fenômeno, porque nós estamos numa sociedade, e esse é um problema de saúde, porque cada vez mais tem uma importância enorme para a gente as mortes violentas, e eu colocaria este tipo de morte, esse tipo de situação, dentro das mortes violentas ou das causas que são evitáveis. Acho que a gente precisa compreender isso melhor. Acredito que não é o caso de fazer julgamento moral neste momento. A gente precisa compreender mesmo esse fenômeno, inclusive para prevenir, para que a gente não volte a ter pessoas tão jovens, tão no começo da vida. E alertar as famílias, né? Hoje a coisa mudou de uma tal maneira que numa noite você perde teu filho, né? Se fumar uma crack 1, 2 vezes só, não precisa mais do que isso para ficar dependente dessa porcaria, entendeu? A família, eu acho que ela tem que ser mais participativa, né, Fernando? Acompanhar mais, né, o que está acontecendo. Nós somos criados naquela época que falava, filho, homem, você tem que soltar, né? A mulher você prende,
tinha aqueles provérbios de caboclo. Mas mesmo que soltava era meio ali, Claro. era soltado controladamente, não é Às verdade? 10 horas tinha que chegar em casa. Exatamente, não era solto assim. Acho que hoje... Mas isso era soltar, né? As meninas nem saíam, né? Era um verdadeiro... Mas que coisa, onde vai parar isso, né? Mas eu acho que falta esse acompanhamento, porque é uma pessoa, presumivelmente, quer dizer, é uma pessoa numa posição privilegiada em termos de compreensão do mundo, um universitário. Quarto ano, quarto ano, quase se formando. Quase se formando. Já tem uma idade para ter maturidade, então é uma tragédia, professor. É uma verdadeira tragédia. Bom, a dengue está aí, né? O que eu queria... Você é uma pessoa extremamente lúcida, com uma formação de cientista e tudo. E o gozado que quando a dengue dava baixinho em Bauru, o que eu concluo e tiro até às vezes até de algumas oscilações suas que eu percebia, ainda não está clara a propagação desse mosquito. Porque eu me lembro quando Bauru não teve caso nenhum, você falou, não é para ficar sossegado, porque pode voltar, como querendo dizer, não é que não está tendo caso porque nós eliminamos todos os criadores, o mosquito está aí, você ainda falou. O que leva esse mosquito, de repente, praticamente fica um ano, desaparece, e no outro vem... Você sabe o que me levou a interrogar isso daí? Esse caso de Pirajuí, onde o promotor, Pirajuí tinha pouco, deu bastante, agora ele entrou com uma ação contra a prefeita, até para saber se ela foi negligente ou não. Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi perfeitamente. Professor, acho que o senhor captou bastante bem o que eu tenho tentado expressar. Nós sabemos alguns fatores que estão ligados à ocorrência da doença e à proliferação do mosquito, mas nós não sabemos todos. O que faz a situação ser assim, a gente pode colocar num rótulo genérico, é o poder de adaptação do mosquito. Ele tem uma adaptabilidade enorme. O mosquito foi reintroduzido no estado de São Paulo em meados da década de 80. E nós acreditávamos naquela época no seguinte, olha, em algumas regiões do estado o mosquito não vai chegar. Por causa da condição climática, é frio, tem condições adversas, por exemplo, a gente achava que não ia chegar a proliferação do mosquito, Aedes aegypti, na cidade de São Paulo. Chegou, está tendo epidemia de dengue dentro da cidade de São Paulo. Então, se a gente olhar o mapa das cidades onde tem infestação ao longo desse tempo, nós vamos ver o seguinte, era mais aqui na região oeste do estado, o estado está todinho pintado, tem Aedes aegypti em todo lugar. Tem Aedes aegypti no sul dos Estados Unidos, ele aumentou, ele proliferou no mundo inteiro. Então veja, a adaptabilidade do mosquito é uma coisa que nos impressiona muito, é uma coisa bastante marcante. E um dos elementos, a gente não sabe todos, um dos elementos dessa adaptação é que ele pode botar o ovo, esse ovo eclodir na forma de larva, e é como se ele tivesse uma suspensão da vida. A larva fica lá suspensa, com vida suspensa, durante um ano. Encheu de água dali um ano, pode, a partir dali, ter um mosquito adulto. Esse ciclo, que normalmente seria de uma semana, pode perdurar até um ano. Então, mas é só isso? Não, não é só isso. Tem outros elementos. E uma coisa que eu sempre disse aqui, e que nos intriga, é que não existe uma correlação exata entre o nível de infestação do mosquito e a ocorrência da doença. Então, por exemplo, se fosse isso, seria mais fácil de controlar. Eu tenho 1% de residências infectadas, que é o nível tolerável, um nível aceitável pelo Ministério. Como eu tenho até menos de 1%, eu não tenho ocorrência de caso. Ou eu tenho 5% e tenho que ficar muito preocupado. Às vezes, com 1% de infestação, eu tenho bastante caso, e com 5% eu tenho menos caso. Então essa correlação não é uma correlação exata. É claro que a gente sabe que esses índices são índices médios. Por exemplo, pega a cidade de Bauru, tem 3% de infestação. Esse 3% pode significar que em alguma região não tenha nada, e outra região tenha 20% de infestação. Então é um índice médio.
A gente sabe disso, mas mesmo considerando locais com diferentes índices, não quer dizer que índice maior tem mais casos, índice menor tem menos casos. Então, ainda há aspectos bastante controversos do ponto de vista da ocorrência da doença. Não está tudo plenamente esclarecido. Agora, uma coisa que a gente sabe, professor, é o seguinte: esta é uma doença urbana, é uma doença produzida pelo jeito que a gente vive. Se a gente talvez vivesse de outro jeito, a gente talvez tivesse menos ocorrência de dengue como hoje. Eu sempre brinco o seguinte: é só a gente olhar uma mesa, pega um domingo assim que a gente está fazendo fazendo churrasco, fazendo alguma coisa, e olhar em cima de uma mesa e comparar isso com 30 anos atrás. Se a gente olhar nessa mesa, a gente vai ver um monte de coisa descartável. Um monte. Há 30 anos atrás, essas coisas não tinha nada descartável. O copo era de vidro, lavava o copo, guardava. Verdade. Todo esse descartável são criadores possíveis para o mosquito da dengue. Então, esta forma, esse modelo, esse formato com que a gente vive é uma das expressões é a eventualidade de ter dengue. E quando eu falo que a gente não deve ficar tranquilo, a gente não deve ficar tranquilo. Por exemplo, neste momento eu estou muito preocupado com dengue em Bauru. Muito preocupado, porque a gente pode eclodir uma epidemia, tem todas as condições, pelo menos para isso. Você falou em copo plástico. A hora que você sair daqui, preste atenção. Coisa que você mais vê jogada na rua hoje é copo plástico. Copo plástico, aquele saquinho de supermercado, ele forma uma cavidade ali que junte água, pronto. Em uma semana pode criar mosquito. Então, mesmo que seca a água, a larva fica ali. A larva fica ali. Demora até um ano e volta. E volta, pode voltar. Então, e uma coisa que eu sempre, que eu tenho falado frequentemente, estou insistindo cada vez mais nisso, professor. Olhar para aquilo que nos parece não ter importância. Vou dar alguns exemplos disso. O sujeito tem um banheirinho na edícula lá no fundo da casa que ele não usa aquele banheiro. Então ninguém nem vai lá. E nem dá descarga. Não dá descarga nunca. Ali é criadouro. Criadouro violento. De Aedes. Ou ele tem um ralo numa área coberta, que é uma área da casa que quase não lava. Então a água fica ali, não é renovada, é criadouro de Aedes. Então, precisa lavar toda? Não necessariamente, mas jogar água sanitária nesses locais, dar descarga frequentemente. Então, olhar essas coisas que a gente não percebe, porque a gente convive no dia a dia, está vendo toda hora, não se apercebe do que está acontecendo ali. Isto é potencial criador de mosquito da dengue e vai ter uma relação depois com a ocorrência da epidemia. Fernando, na Câmara se comentou, o que tem de verdade? Que tipo de medicamento está faltando em Bauru? Olha, estão faltando alguns medicamentos, professor, eu sempre disse isso, que a indústria de medicamento, e tenho tratado essa questão com a maior honestidade, a indústria de medicamento tem paradas no fim do ano, época de fim de ano e começo de ano, ela para, há uma interrupção na produção, há uma dificuldade de suprir o mercado. Até porque o mercado brasileiro ficou um mercado difícil de suprir, até por causa do setor público, que hoje fornece mais medicamento do que forneceu no passado. Muito bem. Para que isso não ocorra a falta de medicamento em função desta situação, há uma necessidade de estocar uma grande quantidade. Nós tivemos um ano de 2014 muito difícil. Nós não conseguimos fazer essa quantidade de estoque. Então nós tivemos um problema de suprimento agora, no mês de janeiro. Esse problema já está bastante reduzido. Quando a gente olha lá a lista dos itens que estão faltando, eles estão faltando, nós fizemos outro dia esta projeção, mais ou menos 8%, 10% dos itens estavam em falta daqueles itens que a gente trabalha. Claro que é uma situação indesejada, nós não queremos, a gente gostaria de ter tudo suprido. Nesta lista há medicamentos mais imprescindíveis e outros menos imprescindíveis, mas uma falta de mais ou menos 10%. Agora, o que está acontecendo é que, a partir do dia 1º de janeiro deste ano, nós já começamos a fazer processos de compra, empenhamento e tal, isso está se regularizando, acredito que a gente está entrando agora no mês de março já com uma grande regularidade no suprimento, porque há coisas que faltam num determinado lugar, mas é item que já tem no almoxarifado, até distribuir, nós temos muito ponto de distribuição de medicamento, então
existe, o problema existe, nós não estamos negando que o problema exista, ele já foi muito mais grave no mês de janeiro, hoje está mais atenuado. E uma coisa que talvez as pessoas não saibam, e talvez as pessoas não recorram a isso. Nós temos, professor, as farmácias populares. As farmácias populares são aquelas farmácias da rede privada que são credenciadas pelo Ministério como farmácia popular. Estes medicamentos de uso rotineiro, para pressão, para diabetes, podem ser obtidos gratuitamente nessas farmácias. Então as pessoas, quando tiver a falta de um determinado medicamento na nossa rede de saúde, podem procurar estas farmácias populares, há várias delas na rede de farmácias populares, eles vão obter, vai lá com a receita que nós vamos fornecer pelo sistema de saúde, eles vão obter o medicamento de forma gratuita. Então, hoje é bastante difícil as pessoas não obterem o medicamento. Só para o senhor ter uma ideia, nós atendemos só na farmácia, na unidade farmacêutica central, nós atendemos cerca de 800, 700, 800 pessoas por dia. E hoje, 30% do que nós fornecemos de medicamento não é receita do setor público, são receitas do setor privado, seja consultório particular, seja plano de saúde e tudo mais. Então, acho que as coisas vão se regularizar. Nós não tivemos nenhuma falta que cause uma situação grave do ponto de vista de sistema de saúde. Antes de entrar aqui nas perguntas dos telespectadores, que já tem bastante, mas Bauru, eu acho que uma análise que a gente tem que fazer, né, Fernando? Bauru deve muito ao governador Alckmin, não? Não há dúvida, ele obra tem uma conexão direta, né, com a cidade. Bauru, né? Esse é um trabalho do Pedro que a gente tem que reconhecer e de primeira qualidade, né? Porque é uma pista dupla nessa altura do campeonato aí, não está fácil de se ver em lugar nenhum, né, Fernando? E ficou uma obra maravilhosa. Eu sei porque em função das minhas atribuições, eu tenho que frequentemente viajar, especialmente a Brasília, e ali a facilidade que ficou de chegar ao aeroporto. Era muito difícil antes. Antes era uma situação bastante difícil, hoje está muito facilitado. Ficou muito boa a obra, a gente tem que reconhecer e elogiar o governo do Estado. O Alckmin teve uma votação muito grande, principalmente por causa do interior, né? Ele é um cara realmente... E presente. E aqui em Bauru... Está sempre, né? Bauru faz parte do dia a dia do governador, não é uma coisa excepcional, dele vir aqui excepcionalmente. No dia a dia dele, Bauru está no mapa do governador. Não tenho dúvida. E com uma simplicidade contagiante até, né? Não há dúvida. Contagiante. Bom, vamos ver umas perguntinhas aqui. O Jackson da Bela Vista. Secretário, sobre o surgimento da febre espanhola, é verdade ou é mentira? Já ouvi esse assunto nas rodas de conversa. Bom, febre espanhola, Jackson, eu particularmente não conheço. Conheço, talvez tenha a gripe espanhola. A gripe espanhola foi um fenômeno que aconteceu no começo do século passado, coincidiu... 300 mil pessoas coincidiu na com a Europa, Primeira né? Guerra Mundial. E teve uma mortandade enorme no passado por causa deste evento. Hoje, o que nós temos de preocupação com as chamadas febres, existe uma febre hemorrágica, além da dengue, né, que nós já comentamos aqui, existe uma que é a febre maculosa, ela é transmitida por um carrapato, né, o amblioma, e hoje o hospedeiro desta doença são as capivaras. Então não pode matar a capivara, por exemplo, na região de Campinas, tem um local lá que tem uma criação enorme de capivara e não pode acabar com elas. O Batalha que está lotado. O Parque Taquaral é um lugar de risco. E no Parque Taquaral tem um risco de adquirir febre maculosa e tudo mais. Então, é isso que eu conheço. Agora, febre espanhola eu particularmente não conheço. E como é que é esse carrapato? Até bom eu saber, porque aqui no Batalha tem... É o carrapato estrela. É o estrela, né? É o estrela. Estrela é grandão, né? É esse. Que transmite. É uma bactéria especial, uma rickettsia, né? Mas não tem tantos casos no estado de São Paulo, não tem? É pouco caso, mas ela é uma doença potencialmente grave e como tem pouco caso, um grande problema que nós temos é a dificuldade de fazer o diagnóstico, não é? Então, como os médicos não estão ambientados com isso e não foram especialistas nessa área, às vezes ele não consegue fazer nem pensar, nem ter uma suspeita clínica com relação a isso. Então, esse é o risco.
tem aumentado cada vez mais por causa dessa questão uma certa infestação por capivara. Não é a nossa situação aqui, a gente não tem... Capivara cria igual rato, como pararam de... Não tem predador natural, não tem jacaré para comer a capivara. Jaguatirica, entendeu, né? Entendeu, né? Alticão está aqui, ó. Amigo secretário, quando vai inaugurar o posto de saúde na Bernardino de Campos, quadra 22? Está tudo abandonado e cheio de mato. Tudo bem, Ticão, mandar um abraço aqui pro Ticão. A nossa dificuldade em inaugurar este posto, ele já era para ter sido inaugurado mesmo, viu, Ticão? Você tem toda a razão. Essa unidade que nós fizemos ali no Jussara vai ser uma unidade de saúde da família com 3 equipes. O nosso grande problema é que agora também a modalidade saúde da família está sendo utilizada pelo Tribunal de Contas para contabilizar como despesa de pessoal. Antes não era, porque é a Sorri que presta o serviço, mas agora é. E nós estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal. Por esta razão, a gente não consegue contratar, tem dificuldade em contratar as equipes que vão operar lá na unidade. Como a gente não quer começar nada mal feito, a gente quer começar a funcionar aquilo ali de uma maneira bastante boa, a previsão era que a gente inaugurasse agora no primeiro trimestre e possivelmente a gente está adiantando, vai, na verdade, atrasar um pouco esta providência e vai inaugurar, mas possivelmente no primeiro mês, segundo mês no máximo, do segundo trimestre agora a gente deve ter a inauguração dessa unidade. Nós sabemos, viu, Ticão, que é uma reclamação do pessoal dessa região bastante importante. Essa unidade é uma unidade estratégica, a gente construiu porque é estratégica e a gente quer inaugurar rapidamente. A gente é impedido por essas coisas do dia a dia, pelas leis, pelo regramento que tem o setor público, mas nós estamos fazendo todo o empenho para o mais rapidamente possível colocar em funcionamento. Fernando, fala, está tudo melhor com o funcionamento da fundação? Está tudo melhor, professor, está tudo melhor. Por exemplo, nesse caso que nós abrimos aqui a entrevista hoje, que é desses jovens que tiveram um problema, nós atendemos vários, acho que perto de uma dezena de casos, na UPA do Ipiranga, que era uma UPA que em final de semana costumava interromper o atendimento. Foram todos atendidos lá, todos os procedimentos tomados, procedimentos de suporte de vida, procedimentos de emergência foram todos feitos lá. Então, a rede de saúde hoje está funcionando com uma regularidade muito maior do que funcionava antes. Eu não sou um vendedor de ilusão, professor, nunca vendi ilusão, especialmente aqui, todas as vezes que vim aqui. É perfeito? Não é perfeito, tem problema do dia a dia para resolver. E nós estamos aqui para... A nossa função é resolver problemas do dia a dia. Quantos médicos vocês já contrataram com a na fundação tem tem mais de 40 médicos que fazem parte do quadro. Mais de 40 médicos. E abrimos outras chamadas, deveremos passar dos 50 médicos. E veja, isto propiciou também, que coisa curiosa, professor, propiciou um aumento da procura de médicos também pelos concursos da prefeitura. Nós tivemos mais de 50 médicos que vieram fazer o concurso da prefeitura, o último concurso que nós fizemos. Possivelmente são profissionais que estão vindo de fora para trabalhar em Bauru, o que vai ser importante para a nossa falta de profissionais, né? Então, eu acredito que a Fundação veio em boa hora, a tarefa que ela pegou inicialmente, ela está dando conta de fazer agora. É claro que é um começo de funcionamento. Neste momento, a Fundação está fazendo isso, provendo esses médicos nos locais que eram críticos e se estruturando também, porque vai pegar a UPA lá em Pederneiras para gerenciar, vai pegar Programa de Saúde da Família em Agudos para gerenciar, então ela está se estruturando. Não é fácil montar um organismo desse tipo, isso é um desafio enorme, mas a gente está conseguindo vencer os desafios. A ideia inicial de que a Fundação ajudaria a Secretaria Municipal de Saúde, eu acho que é uma ideia que hoje a gente pode dizer que ela funcionou e a Fundação ajudou muito e está ajudando muito nesse momento o funcionamento da Secretaria. Vamos ver mais uma perguntinha aqui, ó. Maria Luísa dos Altos da Cidade. Moro na quadra 15 da Rua Machado de Assis, entre Araújo e Antônio Alves. Sou vizinha da maternidade. Ela já reclamou tudo isso aqui.
Tem prédios abandonados, matagal. Da padaria vaza líquido do lixo que fica em frente do estabelecimento. Tem aparecido ratos, baratas e outros animais peçonhentos. Nosso quarteirão está horrível. Por favor, mande a fiscalização aqui para responsabilizar quem de fato deva. Aqui é centro da cidade. Está tomada pela dengue. Bom, dona Maria Luísa, claro, a gente vai verificar essa situação, mas nem sempre a gente consegue detectá-las. Como tem essa detecção já, eu depois posso até pegar o e-mail aqui da senhora ou orientá-la. A senhora pode fazer, neste momento nós funcionamos da seguinte maneira: existe lá no Poupa Tempo uma forma da senhora fazer uma reclamação a respeito disso, apontar, pode até ser feita anonimamente, não precisa nem se identificar, apontando isto que a gente tem que verificar, porque o que a senhora apontou são coisas verificáveis por órgãos diferentes. Por exemplo, há questões sanitárias envolvidas. As questões sanitárias, existe uma divisão de vigilância sanitária na secretaria. Há questões ambientais, é uma divisão de saúde ambiental. Então, vários locais, vários órgãos da secretaria terão que ser acionados. Mas, claro, são situações que compete à secretaria verificar e sanar. Em relação a locais abandonados, que possam oferecer risco, a gente tem feito todo um levantamento disso e acompanhado esta situação. Agora, às vezes há uma certa confusão. Por exemplo, eu sei que há situações no ambiente urbano, dona Maria Luísa, que incomodam as pessoas. Por exemplo, às vezes tem mato no terreno, mas naquele terreno não tem lixo, não tem nenhuma... Naquele terreno não tem as condições para criar mosquito de dengue, por exemplo, não é? Então, mato no terreno não é sinônimo de risco para ter dengue, não é a mesma coisa, não é? Lixo sim. Lixo sim, lixo tem toda claro. A conexão. E nós estamos fazendo um esforço a pedido do prefeito, o prefeito já pediu isso várias vezes aos órgãos internos do governo. Nós vamos fazer uma padronização, tanto de fiscalização quanto de aplicação da lei, que vai envolver várias secretarias. Porque tem várias secretarias que fiscalizam pedaços dessa situação. A gente pretende aprimorar muito isso para ter uma cidade cada vez mais saudável. Outro dia ela fez essa reclamação, os 2 vereadores anotaram o endereço e tal. Daqui uns dias a senhora me liga até para saber se eles... Eu também vou anotar e entrar em contato para a gente saber exatamente qual é a situação, o problema, porque a gente vai lá no foco do problema, senão a gente vai fazer uma fiscalização global e às vezes a gente não encontra essa mesma coisa que a senhora está vendo e está incomodando aí a região. É bom ser específica, né? O Daniel Cavalcante, secretário, passando pelo posto de saúde da Vila Independência, reparei que a construção está praticamente terminada. Eu gostaria de saber quando isso será entregue à população. Daniel, tudo bem? Mandar um abraço aqui para o Daniel. Deve ser entregue até a metade do ano. Nós estamos agora numa fase da obra, que às vezes parece que a obra está pronta, mas essa fase agora final de acabamento e instalações, às vezes demora bastante, demora mais do que subir parede na obra. E nós estamos exatamente nessa fase, não é? Mas eu acredito que até a metade do ano esse posto vai estar terminado. E aí é uma situação mais fácil, só para as pessoas compreenderem. Ela vai entrar imediatamente em funcionamento, professor, porque aí não tem muito a questão de contratação de pessoal. Nós vamos pegar o pessoal que hoje trabalha precariamente e queria aqui fazer um tributo, uma homenagem aos funcionários que trabalham ali na Independência. Eles trabalharam durante 8 anos, cerca de 8 anos, num local completamente inadequado, não é? E agora com o posto novo, evidentemente, isso vai mudar radicalmente. Mas nós já temos o pessoal para funcionar essa unidade. É um pouco diferente daquela pergunta anterior, não é? Que foi feita em relação, pelo Ticão, em relação ao Jussara, que ali não, ali precisa contratar a equipe inteira, não tem ninguém contratado, então são situações um pouco diferentes. O Pedro Valentim. Secretário, sugestiono, antes que o quadro da dengue se alastre, que a Secretaria Municipal de Saúde convide o tiro de guerra para fazer um mutirão contra os soros da larva do mosquito aqui em Bauru.
É boa a iniciativa da Prefeitura de multar os donos de terrenos baldios que estão sujos e devem ter criadouros. Mas é necessário dizer que muitos desses terrenos são da propriedade da Prefeitura. Desse jeito fica difícil. Observação ao professor Duda. Na próxima semana estarei me desfiliando do PT. Oi, Pedro. Ô, Nádia, eu já estou cansado de falar para você trazer o Pedro Valentim. Agora, é mais um motivo. O Pedro Valentim é um líder da sociedade civil. Eu respeito muito as ideias do Pedro, embora muitas delas eu penso completamente diferente, mas é uma pessoa muito bem intencionada. Tá aí, Pedrinho, a Nádia vai te ligar hoje ainda e agendar você comigo aqui, talvez você e mais alguém. E você vem contar isso aí. Eu fico admirado, porque o Pedro ele era assessor do Zico Prado, né? Um deputado de primeira linha, que não se reelegeu, né? Eu não me recordo, professor. Eu quero saber os motivos. Pode ser que ele esteja preparando a caminhada dele para se eleger vereador, né? E eu, até agora não sei como é que o Pedro não conseguiu se eleger vereador. Uma pessoa sempre presente. Mas a sugestão do Pedro, o Pedro sempre participativo aqui no programa, eu agradeço muito as sugestões dele. E não é a primeira vez que eu ouço ele falar disso. Tiro de Guerra já fez isso aqui em Bauru, né? Diga-se de passagem e se reconheça isso, que o Pedro sempre tem colocado esta participação dos atiradores nesta atividade. É que, na verdade, a gente precisa articular um mutirão de limpeza para fazer esse tipo de participação, mas eu acho muito louvável isso e penso que seja uma boa sugestão, Pedro. Virgílio do Jardim Panorama. Aconselho o uso de toalhas ou panos úmidos nos cômodos da casa para amenizar o calor. O pano úmido para amenizar o calor. É importante para a umidade do ar, porque bom, o médico está aqui, eu querendo falar na frente do médico. Porque o problema é a umidade, quem tem doença respiratória passa mal, né? Então, quem não tem um umidificador, a toalha ajuda, mas para amenizar o calor eu não estou enxergando, mas o doutor Fernando já falar. Já vi em algumas casas caixas plásticas de sorvete com panos encharcados de água para o mesmo problema, amenizar o calor. Pode isso ou tem algum problema com a dengue? Ele quer saber se isso é uma coisa pergunta. que implicaria, acho que é uma pergunta importante. Foi muito importante. Não teria problema nenhum com a dengue. O que precisa se fazer, vamos imaginar que se use uma caixa para fazer isso, um recipiente qualquer. O que precisa é trocar água, né? É claro. Todo dia. Se trocar água todo dia, limpar esta vasilha, não há forma do mosquito proliferar ali. O mosquito prolifera naquelas coisas que a gente deixa lá e não faz esta manutenção, né? Não teria problema nenhum. O aumento da umidade pode mesmo fazer cair a temperatura. Não cai muito, porque numa situação desse tipo, hoje existem aparelhos que fazem isso. Eles jogam, nossa, espetacular. Faz uma vaporização, na verdade, de água no ambiente. Isso faz cair um pouco a temperatura. Para quem tem problema de doença respiratória é maravilhoso, né? Agora, numa toalha é mais difícil pelo seguinte, toalha ou bacia, né? Porque precisa da evaporação, precisa de um processo muito complexo para que o ar aumente a sua umidade relativa. Funciona menos do que estes Mas você sabe onde funciona? Aonde você tem ar condicionado, ele tira a umidade sim, exatamente, do ambiente. E assim que ele tira, a umidade sai da toalha e passa para o ar, vai para o lugar. Exatamente. Vai para o ar, entendeu? Então mantém a umidade do ar, né? Forma uma corrente, uma corrente. Sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra. Isso é fundamental. Pessoas de idade, eu que sou jovem, não preciso disso. Mas pessoas de idade... Nós jovens, né? Claro. Nós jovens... É muito importante. E uma coisa a dizer, então, recipiente com água não tem problema, desde que se lave toda hora, se limpe o recipiente, não tem problema nenhum. E uma coisa que eu queria lembrar aqui, piscinas, né?
as classes mais favorecidas têm dengue porque não fazem manutenção em tem suas que pôr piscinas. cloro urgente. Do meu apartamento eu consigo ver uma piscina. Outro dia eu precisei acionar o pessoal para ir lá, porque a piscina não estava nas condições de manutenção adequadas. Então isso é uma coisa importante da gente lembrar. Fundamental, fundamental. Piscina, um dia sim, um dia não, você tem que pôr um pouquinho de cloro na piscina. Um dia sim, um dia não, senão você está matando vai gente. Vai criar mosquito. Vai criar mosquito. Ó, quem está falando? A Maria Emília do Centro. Está agradecendo a você, pois ela foi muito bem atendida no posto de saúde da Vila Cardia. Muito obrigado a todos que estão envolvidos nesse processo. Um abraço para o professor Duda. Obrigado, Maria Emília. Eu transmito isso aos profissionais que estão lá no posto. Eu sempre digo a qualidade de uma unidade. O secretário pode fazer linhas gerais, mas quem dá mesmo é quem está lá trabalhando na unidade. Transfiro isso aos trabalhadores que estão lá nessas unidades. E quero dizer que eu fico muito satisfeito. Acho que nós melhoramos muito a atenção básica na cidade de Bauru. As pessoas, pelo menos, têm colocado posições elogiosas e eu fico muito satisfeito com isso. A gente precisava mesmo ter uma atenção básica com outro grau de qualificação. Nenhuma crítica hoje para você? Puxa vida. Será que você está virando prefeitável? Eu fico aqui com você medo. Era prefeitável, aí a saúde ficou na situação que ficou no país inteiro. Agora você está resolvendo os problemas. Só elogiaram você aqui hoje? Pois é, professor, eu fico muito satisfeito porque dar conta dessa tarefa não é simples. Eu sempre digo que saúde, a gente sempre vai ter, sempre está devendo, né? A gente sempre está numa condição que está devendo, que tem mais coisa para fazer, eu tenho consciência disso. Olhar no país todo vai mal mesmo, né? E ter a sensação de que a gente melhorou aqui na cidade, a minha sensação é essa, que a gente abriu o acesso está mais fácil, a relação com a rede hospitalar está mais fácil. Então acho que tudo melhorou bastante, eu fico muito satisfeito. Eu sou só um pedaço dessa engrenagem toda. Claro. Muita gente colaborou para isso. Não quero fazer disso nenhum tipo de personalismo, porque eu acho que esse é um trabalho coletivo de muita gente. Mas saber que a cidade de Bauru, que eu tanto amo, melhorou o setor de saúde, para mim é um motivo de grande satisfação. Fernando, e as filas nos pronto-socorros, como é que estão? As filas diminuíram muito, professor. As filas de internação que nós tínhamos, né? Elas diminuíram bastante. Mesmo com esse aparecimento de casos de dengue aí? Mesmo com isso, mesmo com isso. Mesmo com por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. De novo, me remetendo àquela situação que nós falamos daqueles jovens que chegaram embriagados lá na UPA do Ipiranga. Eles chegaram durante a tarde do sábado. Na noite do sábado, as duas jovens que estavam numa situação mais grave já tinham sido internadas nos hospitais. Então, em poucas horas, a situação foi resolvida. O advento da regulação por parte da Secretaria da Saúde contribuiu muito para isso. Nós ainda temos dificuldades, ainda falta leito na cidade de Bauru. É um assunto que às vezes fica um pouco esquecido, porque a gente começa a dizer que, do ponto de vista de urgência e emergência, os casos estão sendo resolvidos. Nós ainda temos espaço para ampliar a quantidade de leitos, mas a situação melhorou muito. Então, olha, melhorou o acesso, a rede básica está melhorando, está ampliando as suas atividades. A rede de urgência e emergência está tendo agora um funcionamento regular com a Fundação. Então, eu acho que nós vamos... 2014 foi um ano infernal, professor. Nós tivemos muito problema de funcionamento, muito. Eu acho que agora nós estamos numa situação muito melhor, pelo menos é o que nos passa a população, não é? A quem nós temos que dar atenção e a quem nós servimos. A população diz, olha, elogia, diz que foi bem atendida, que o serviço funcionou bem. Então, eu acredito que nós temos um setor de saúde hoje muito melhor do que aquilo que a gente pegou há 6 anos atrás. Bom, eu quero mandar um abraço para o Roque. Você está sabendo que o Roque foi atropelado? Estou sabendo que teve uma situação terrível de perder um amigo, né? Perdeu um amigo dele de partido. E o Roque é uma pessoa que eu quero muito bem. O Roque, embora militamos em áreas antagônicas no aspecto ideológico, é uma pessoa decente, honesta. Integridade a qualquer prova. Integridade a qualquer prova. Eu assino embaixo por Roque, né? E eu fiquei muito preocupado, mas parece-me que está tudo bem com o Roque. Pois é.
E no centro de São Paulo ali, né? No centro de São Paulo. Eu estava dizendo, né, a questão das mortes violentas aí, que é uma preocupação grande hoje para a área da saúde. Jovem, professor, a maior causa de morte de jovem no nosso país hoje é isso, é morte violenta. E não violenta do ponto de vista de que foi assassinado, nada disso. Violenta do ponto de vista de trânsito, esse tipo de coisa. Acidente de moto no Brasil está uma epidemia de acidente de moto. Está o dobro do acidente de carro, né? Já chegou a esse... 2/3 é moto. Exatamente, está um verdadeiro absurdo. Doutor Fernando, mais alguma coisa? Professor, agradecer, é sempre uma oportunidade muito importante para a gente e um prazer enorme estar aqui com você no programa, poder dar uma satisfação, que é isso que é a nossa obrigação, dar uma satisfação à população de Bauru sobre os trabalhos da Secretaria. Muito obrigado. Como é que está a Faculdade de Medicina lá de São Carlos? Tá bem, acho que entrou numa fase que a gente passou certas dificuldades, mas está bem. Nós temos um índice a gente acompanha pelo desempenho dos alunos em prova de residência, essas coisas todas. Ela está bem cotada. Está muito bem cotada, então nós temos um curso de altíssima qualidade lá. Fernando, e teremos logo a nossa aqui. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Até o meio do ano deve estar resolvido isso. Você acha? Acho que até o meio do ano está resolvido. O que falta agora, teve as inscrições, nós não sabemos quem se inscreveu, mas até o meio do ano sairá quem é a instituição mantenedora que vai abrir o curso aqui. Muito bom. Bom, tá aí. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.